Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Abdhari Madhuri Gunashayutam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Shri Dandina Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Kariti Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinayaranditvam, Nayamam Charanantikam, Yashra Bhaktivinoda Thakur Ki Jai, Mahagranta Jayavadame. Então, vamos continuando aqui o nosso queridíssimo Jayavadharma, que estamos no 15º capítulo, né, intitulado Diva Tattva, né, para meia, Diva Tattva. Todo mundo acompanhando a conversa entre Vrajanata e Raghunatha Babaji, né, que não é o Raghunatha Das, aquele dos 6 Goswamis, é o Babaji ali daquela área. Né? Então, eles estão conversando sobre Jiva, o ser vivo. Né? E, está no diálogo ainda, o Vrajanatha, ele pergunta assim, olha, você explicou que a Jiva é como uma fagulha de um fogo abrasante, ou uma partícula atômica nos raios do sol espiritual. Qual é o papel de Jiva Shakti nisso tudo aí? Tudo bem, você explicou o que é, mas o que ele faz, né? Babaji fala assim, Krishna, nesses exemplos, é comparado a um fogo abrasante ou um sol, que é um tattva auto-manifesto. Todo mundo se lembra que é tattva, né? Dentro do escopo desse fogo ou do sol abrasante, né? Ou em outras palavras, em Krishna, tudo é uma manifestação espiritual. E os raios que se espalham, né, por todos os lados são como se fosse uma esfera. Esses raios são uma função fracionada, Anukarya, de Swarupa Shakti. E os raios dentro dessa fração são paramano, ou seja, são partículas atômicas do Sol espiritual. Tudo bem? Essa imagem, um Sol, tem o brilho do Sol, e tem, você lembra que a gente falou outro dia, aqueles negocinhos que tem dentro do Sol, né, como se fossem umas coisas que ficam flutuando, né? São as divas. As divas estão localizadas, são essas mesmas, esse tato atômico localizado. Swarupa Shakti manifesta o mundo dentro da esfera do Sol espiritual. E a função fora dessa esfera do Sol é levada a cabo por Jiva Shakti, né, que é uma representação direta e parcial de Chit Shakti. Então, tem aquela, vamos imaginar, a bola do Sol, tem aquele brilho perto, tem o Sol em si, né, então, a atividade dentro do Sol, tem o brilho do Sol, e dentro desse brilho tem esses seres, né, que ele está dizendo que é uma representação parcial, ou seja, não é total, da natureza transcendental Chit Shakti, não tem a mesma potência, a mesma força. Portanto, as atividades relacionadas à Diva Shakti são aquelas, da Diva, são aquelas da Diva Shakti. Parasya Shakti Vivideva Shruyate, ele cita a parte de um verso da Shvetashvatara Upanishad. Esta Achintya Shakti, essa potência, essa energia inconcebível, é chamada também de Parashakti, a energia superior. Embora seja
uma, né? Essa potência inata, natural, tem variedades múltiplas, baseadas em conhecimento espiritual, força espiritual e atividades espirituais. De acordo com esse aforismo, essa frase aí do Shruti, das Escrituras, a Chitta Shakti é uma manifestação, né, de Parashakti. Ela emana da sua própria esfera, ou seja, do ambiente espiritual, como Diva Shakti. E na região marginal, entre os mundos materiais e espirituais, ele manifesta eternas divas, inumeráveis divas, né? Que são como partículas atômicas dos raios do sol espiritual. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tem muitos nomes, né? Muita nomenclatura, mas é sempre imaginando mais ou menos o sol, dá para ter uma ideia. Ou seja, quanto mais perto do mundo espiritual, elas são completas, né? São mais fortes. Quanto mais distantes, distanciando, é o reino mais... Isso, mais ou menos como os fótons, né? Como ele falou aqui. Né? São essas partículas assim, só que elas, é óbvio, como depois ele vai falar, nunca um exemplo material é perfeito. Né? Mani Manjari Jai. Então, eles permanecem dentro daquele escopo, né, do Sol, mas não são o Sol. Aí, quer ver, tem muito nome, complica, mas não é tão complicado assim. Então, o Vajrayana fala assim, um fogo abrasante, o Sol, as fagulhas e as partículas atômicas dos raios solares são todos objetos materiais. Por que uma comparação dessa foi feita com os objetos materiais para discutir objetos transcendentais, Chit Tattva? Aí o Babaji fala assim, como eu já expliquei, como eu já disse antes, né, inevitavelmente existem defeitos nessas afirmações materiais que fazemos sobre Chit Tattva. Mas que alternativa nós temos? Né? É o que a gente tem aí. Como eu falo, é o que tem por hora. Nós somos obrigados a usar esses exemplos, porque ficaríamos, assim, a gente não teria condição, sem eles, de tentar explicar. Inclusive, tem pessoas que falam, nunca ninguém vai saber, né, o que aconteceu, só quem morre que sabe o outro lado da vida, né, o que acontece, o que não acontece. Né? Então, na verdade, a gente ficaria numa posição de desamparo, a gente não quer poder saber mesmo, se não tivesse esse poder do outro lado, né, do lado transcendental, se manifestar para a gente. Então, existiria uma eterna dúvida, né, até de afirmar que eu vou saber quando eu passar para o outro lado, digamos assim. Né? Seria uma ignorância total, né? A gente viveria sem esperança nenhuma de ter algum conhecimento. Portanto, aqueles que conhecem Tattva tentam explicar essa substância transcendental comparando-a com fogo ou com sol. Na realidade, Krishna é muito superior ao sol. A efulgência dele é muito superior à radiância de um sol. Os raios e os átomos nele, né, de Krishna, que é Diva Shakti e as divas, são superiores aos raios do sol e às partículas atômicas nestes raios, ou fótons. Né? Ainda assim, esses exemplos têm sido usados porque eles são muito similares. Vai falar aí. Exemplos podem explicar alguma das qualidades espirituais, mas não tudo. A beleza
da luz do Sol e a habilidade dos seus raios para iluminar outros objetos são ambas, né, qualidades que a gente pode comparar com Tit-Tatua, por causa da sua qualidade do espírito, né, do transcendente, de revelar sua própria beleza e iluminar outros objetos. Então, essa qualidade ela é similar. Ou seja, se eu tenho conhecimento espiritual, eu posso enxergar outras coisas que agora, no momento, não posso chegar, né? Assim como o sol. Está escuro, aparece uma luz ali do sol, eu posso ver aquilo que eu não poderia ver, não podia ver antes, né? E, inclusive, elimina a ignorância, né, do medo. A escuridão tem aquela é comparada ao medo, né, porque você não sabe onde está pisando. Contudo, o calor, né, abrasante dos raios do sol não tem assim uma contraparte no Tidi-Vasto. Nem eles e nem o fato de que esses raios são materiais. Ou seja, quando está quente pra caramba, né, quem foi já na Índia, né, aqui a gente já tem uma ideia, mas no verão você não consegue pisar em certos lugares descalço, né, porque é extremamente quente. Essa característica de incômodo já não vai existir no plano transcendental, né? O que ele está fazendo aqui? Ó, tem um lado que dá para comparar, outro lado não dá, porque são coisas diferentes, né? Substâncias diferentes. E ele dá o exemplo de você, para quem nunca conheceu leite, quem nunca bebeu leite, ele tem uma história dessa aí, de Drona com o filho dele, né? Que ele não conhecia leite, não sabia o que era leite, né? Ele era tão pobre que o filho dele nunca tinha tomado leite. Pai, o que é leite? Aí o pai dele fica mortificado por aquilo e vai gerar uma outra história que a gente não vai contar aqui. Então, né, quem não sabe, quem nunca viu o que é leite, fala, como é que ele o leite é como água, só que ele é branco. Né? Então a pessoa tem uma ideia do que é o leite, mas não saboreou o leite, não sabe, né? É uma água branca. Né? Não dá nem falar que é uma água leitosa, porque o cara não sabe o que é um leite. É um branco, sei lá, água branca. Então ele, né, está falando assim, né, que tem coisas que são similares, mas óbvio que não pode ser completo. Sim. Ele continua, exemplos podem explicar certas qualidades específicas de um objeto, mas não tudo. Aí o Vajrayanatha fala assim, os raios espirituais do Sol Krishna transcendental e os átomos espirituais dentro desses raios são não diferentes do Sol. Ainda assim, ao mesmo tempo, são eternamente diferentes dele. Como é que esses fatos podem ser simultaneamente verdadeiros? É essa famosa teoria que a gente está sempre falando, a Achintya Bheda Bheda Tattva, de Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós não somos dualistas puros, né, Shuddha Dvaita. A gente não tem essa separação tão brutal, né? Eu sou completamente diferente de Deus e nem sou completamente igual a Deus. Né? Por isso que ele fala essa teoria, né? A gente é Veda Veda. Babaji fala assim, ó, no mundo material, quando o objeto é produzido de outro, né, ambos os produtos, tanto o produto é completamente completamente diferente da sua origem, né? Ou ele às vezes também permanece parte daquele ali. Essa é a natureza dos objetos materiais. Por exemplo, né, ele dá exemplo de um ovo que fica separado da mamãe pássaro, né, quando ele é posto. Né. Ele também fala da unha, que você tem, né, a unha parte de você, quando você corta ela fica completamente separada. Né. Apesar de permanecer com alguma qualidade da unha original. Né. Contudo, a natureza de Chidivastu, ou seja, da substância transcendental, é um pouco diferente. Qualquer coisa que seja manifestado
do Sol espiritual é simultaneamente uno e diferente dele, né? Até a matéria, né, a gente vê que tem qualidades similares ao transcendente. Então tem pessoas que separam completamente a matéria, né, matéria ruim. A gente tem muito isso, né, especialmente quando está começando, a gente acha, Maia é ruim, Maia é boa, na verdade, né? Tudo é bom no final, tudo faz parte do plano transcendente. É óbvio que no começo é bom a gente achar um pouco ruim para poder caminhar, né, para poder ter esse outro impulso, já que a gente é muito pueril ainda, né? Então, é até bom no começo. Não pode extrapolar. Os raios do Sol e as partículas atômicas nos raios não são separados do Sol, mesmo após eles terem sido emanados dele. Similarmente, os raios do Swarupa de Krishna, né, dessa forma de Krishna, e os átomos nesses raios, ou seja, Diva Shakti e as divas, não são separados dele, embora sejam produzidos dele. Então, ele está botando Diva Shakti como a energia que produz, entre aspas, a diva, né? Ao mesmo tempo, embora as divas sejam não diferentes de Krishna, eles são certamente diferentes e separados dele, porque eles têm sua própria seus próprios desejos independentes. E a gente vai ver que não são tão independentes assim, né? Portanto, a diferença e não diferença de Krishna para Diva é uma verdade eterna. Isso é uma característica especial do plano Chit, do plano transcendental. Os sábios dão um exemplo parcial da nossa experiência, da matéria inerte. Suponha que você corte um pequeno pedaço de ouro de um grande reservatório de ouro, né, e use-o como uma pulseira. Da perspectiva do ouro, essa pulseira não é diferente do pedaço original de ouro, né? Eles são não diferentes. Contudo, da perspectiva da pulseira, os dois são diferentes um do outro. Esse exemplo não é uma representação correta, completamente de Chit Tattva, mas ela ilustra um aspecto importante. Do ponto de vista de Chit Tattva, não existe diferença entre Ishvara, entre Deus e a Diva, enquanto da perspectiva do estado e quantidade existem diferenças eternas entre esses dois. Beleza? É aquela coisa do Tama Bhagavata, Madhyama Bhagavata, né? Então, se a pessoa, o Tama, o transcendente, para ele não vai ver diferença nisso, não. Entendeu? Que a gente falou, para ele está tudo bom, tudo tranquilo. Ele não. Tudo é um arranjo de Krishna, né? Tem guerra, para ele sofrimento e alegria é a mesma coisa, né? Ele não vê essa diferença. Tudo está tranquilo, tudo está perfeito para ele. Ele vê Krishna por trás de tudo. Por isso que ele tem que descer, entre aspas, ao plano do Madhyama para explicar a gente, né? Para tratar a gente de forma adequada em relação a gente mesmo, né? Então, para ele está tudo tranquilo. Então, por isso que os impersonalistas, eles têm uma ideia que tudo é igual também, tudo é a mesma coisa. Eles querem ter essa visão, né,
de um Mahabhagavata, que mesmo assim essa visão ele vê Krishna por trás, ele não é exatamente que tudo é a mesma coisa, mas ele vê que existe o plano de Krishna por trás de tudo isso, então está tudo perfeito. Então ele continua aqui. Prabhu, posso Yes. aproveitar esse comentário que o senhor fez para explorar um pouquinho mais o tema? Claro. Quando o senhor estava falando, eu lembrei do mestre de Srila Isvara Puri, acho que é Madhavendra, né? Madhavendra Puri. Que estava num êxtase, e aí tinha um irmão espiritual de Srila Isvara Puri, que falou: Gurudeva, por que o senhor está lamentando, né? Por que o senhor está chorando? E aí ele se sente assim como que reprimido nos seus sentimentos e acaba expulsando esse discípulo. A história é assim, não? Eu nem conhecia essa história, não. Não, é que aí depois esse discípulo ele é acolhido por Chaitanya Mahaprabhu e lá com Sri Chaitanya e os devotos, ele critica Sri Chaitanya por comer muito doce. Eu sei. Eu lembro, né, e é esse mesmo devoto que ele foi expulso, né, da sanga lá do mestre dele, porque o Gurudeva dele estava chorando, né, de tristeza por um passatempo com Krishna lá, uma lamentação, assim, uma saudade, né? E aí ele fala: Gurudeva, por que você está lamentando, né? Um Mahabhagavata não se lamenta, né? Ele não sofre, não. Isso é o sintoma de tamaguna, né? E aí quando ele ouviu isso, nossa, ele sentiu assim como uma raiva, né? E sai daqui, né? E esse discípulo saiu um pouco decepcionado com seu guru, e o guru naquele momento ali expressou um sentimento com relação a ele, né? Então, assim, aí vê que o Mahabhagavata ele tem essa condição de ver as coisas, né, de uma forma transcendental, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão dos sentimentos que o fazem se relacionar com o meio ambiente de uma forma específica também, relacionado com a transcendência, né, de uma forma sentimental. Então, eu queria, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente tentar compreender um pouquinho esse tipo de mentalidade, pensamento, porque geralmente se diz que somente um devoto puro compreende outro devoto puro, né? Mas tem esses passatempos assim que nos dão um pouco de direção de como que eles sentem, como eles pensam. Isso até é interessante, quando uma vez falar, eu comentei alguma coisa com uma pessoa, eu falei, eu acho que assim, o devoto não é muito puro, não. Não, é somente o devoto puro. Pode conhecer outro devoto puro, né? Então, como é que a gente afirma que nossos gurus são puros, né? A gente cai numa pegadinha aí também. Então, como é que você afirma que Srila Prabhupada é puro, se você não é puro? Isso é bem complexo, essa parte aí, né? Como é que eu vou afirmar que alguém é puro se eu não tenho ideia disso? Não é? Mas eu ouvi de outro. Como é que eu sei que o outro é puro ou que tem pureza, né? É uma coisa completamente individual e muito relativa, é bem difícil isso. Mas, em relação a esses sentimentos que eles têm, né, na verdade, são todas expressões de prema. É isso que vai diferenciar os Vaishnavas dos Mayavadis, né? Ou seja, se ele expulsou, ou se ele sentia essa lamentação, né? Isso são oscilações de prema, né? De novo, é isso que nos diferencia dos impersonalistas. Os impersonalistas, às vezes, rejeitam qualquer manifestação na transcendência, no Brahman. Não tem nenhuma vibração, uma coisa como se fosse morna, contínua, né? Já a gente sabe que prema ele tem esses movimentos, né? Meu Gurudev sempre falava que os Vrajavasis são crooked, são sinuosos, eles têm esses movimentos, assim como o Radharani fica com raiva de Krishna. Então, todos esses sentimentos que a gente tem aqui, eles são o quê? São reflexos, a gente está falando aqui, reflexos dos sentimentos
do transcendental. Então, quando esses mestres choram, ou mesmo expressam raiva, né, são todos sintomas desse prema, desse amor divino. Né? E, né, qualquer coisa que eles façam para a gente, nesse sentido de expulsar ou até bater, né, isso é tudo uma expressão do amor deles, acaba sendo bom para todo mundo. Né? Então, quando essa lamentação, né, nada mais é do que essas ondas de prema. Então, você falou mesmo que é tamas, se lamentar é tamas, mas de onde é que vem os gunas? Né? De onde é que vem esses gunas, esses laços que nos prendem a esse mundo? Né? Vem do guna original, né? O guna original são essas manifestações que guna é laço, né? Quer dizer, laço, que eles prendem a gente a Krishna. Então, esses gunas originais se manifestam nesses gunas materiais que prendem a gente aqui. Por isso que ele fala, né, que é engraçado, que é igual e diferente ao mesmo tempo. Então, ambos são laços. O guna transcendental, que os Mayavadis vão chamar de nirguna, porque é um guna que não é material, mas é um guna, né? Porque não pode existir, assim, não pode entrar. Aqui é o reflexo de lá. Então, se aqui tem amor, é porque é originado lá, né? Tem até no Vedanta Sutra, fala Janmadi Asya Yataha, né? Um dos sutras, são dos primeiros sutras, né? Se eu não me engano, é Janmadi Asya Yataha, que fala Janma, tudo nasce do transcendente. Janma, né? Como tem Jamastami, que é o nascimento de Krishna. Né? Então ele fala que tudo nasce do transcendente. Né? Interessante. Tem outro do próprio Vedanta Sutra, Yoni Shastra Yoni Tva, né? Que o Shastra é o Yoni, é o útero, né? Onde tudo vai ser visto, tudo vai ser iluminado pela gente. A gente vai entender tudo isso lendo o Shastra, que ele vai iluminar a gente, vai gerar esse conhecimento, né? Que é o Yoni, é o útero. Então, qualquer manifestação deles, por isso que é difícil saber. Né? Alguém pode falar, não, ele é transcendental, ele roubou transcendental, essa guerra é espiritual. Isso é muito difícil, é um tema muito delicado, que alguém pode usar isso de uma forma consciente ou inconsciente para fazer certas coisas erradas, né? Como eu particularmente já vi, né? O abuso de um suposto guru, né? Ele pode usar isso para enganar seus discípulos, de forma consciente ou inconsciente. Não, Gurudeva me tocou em umas partes, assim, foi transcendental, uma benção, né? Tem que tomar muito cuidado, analisando a vida dessa pessoa. Né? A gente tem que analisar a vida desse guru, desse líder espiritual, não importa, né? Será que a vida dele condiz com esse ato que ele fez? Né? Será que ele levantou Govardhana? Será que ele... Em geral, a gente vai ver que esse ato que seja obsceno, seja errado, né, para a gente, ele não vai condizer com a vida desse líder espiritual. Né? Então, mas é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, né? Analisar a vida do líder, ver se ele é pia, né? Uma vida santa mesmo, porque senão é complicado isso aí. Né? Pode se usar, não tem a guerra santa, né? Tem certas lideranças espirituais, supostamente espirituais, que tem esse negócio de matar os outros porque é santo. Tem que tomar muito cuidado. Né? Não sei se eu respondi. Não sei se... É uma coisa... Sim, sim, eu acho que sim, Prabhu. Assim, também me chama a atenção essa questão do
o que é a expressão pessoal de alguém, né? E o que eu tenho aprendido é que a pessoa se expressa com os desejos, pensamentos e sentimentos, né? E isso, tanto a pessoa suprema quanto qualquer outro ser vivo tem essas expressões, né, de personalidade. E aí, o Mahabhagavata, quando a gente fala assim, né, ele é um Tama Adhikari, e para ele tá tudo bem, tá tudo certo, tudo repousa em Krishna, a gente tem a tendência a meio que ir para o lado impersonalista, né, do tá tudo bem, quer dizer que ele não vê, ele não sente mais repulsa, ele não tem aqueles sentimentos assim que a gente relaciona com uma discriminação relacionada ao meio ambiente. E, e aí eu vejo assim que esse é um tema assim que poderia entender um pouquinho mais da psicologia de uma personalidade desse nível, né? Porque ele também continua expressando. E aí eu acho que os grandes devotos puros, eles nas suas ações eles vão demonstrando um pouco disso, né? De como que eles continuam pensando, eles continuam desejando, eles continuam sentindo, e qual é a qualidade, né, desses sentimentos, desses pensamentos, desses desejos, para a gente poder se aproximar disso e reconhecer, como o senhor está falando, né? Importante a gente reconhecer. Inclusive, no final do Jaiva Dharma vai ter isso, né? No final, nos últimos capítulos, a psicologia, digamos assim, né? Desses seres. Isso aí que o final é difícil, né? Porque Radharani fica assim, Lalita fica assado, tem uma rivalidade, aí tem várias camadas de sentimento, tem o grupo X, o grupo Y, aí tem as nomenclaturas, o nome, a heroína que foge, não sei o que lá, o herói que gosta de se sentir orgulhoso, aí que complica, né? O final é bravo, né? Pragalba, ousada, aquela menina ousada que faz isso, aquilo ali, o grupo da esquerda, o grupo da direita, aí é muito louco, né? Tem que até... Aí é mais leitura do que explicação, que já não dá para explicar. Mas é bem interessante, ele está num crescendo aqui, né? Quase todos esses shastras, eles vão crescendo, né? A Gita vai crescendo, ela começa com Karma Yoga, Sankhya, aí vai crescendo, entendeu? Até chegar no aquele Sarvadharma Parityāja, abandona tudo. Aqui também ele está explicando, que é bem didático, é bem interessante, né? Vários tipos de filosofia, chakra, entendeu? Que esse é o processo, né? Se eu não entendo a base, eu entendendo a base aqui já fica difícil, né? Entendendo a traça. Pô, é bem difícil, mas a gente vai ver, quer ver, eu não sei, eu acho que começa a falar pelos... entrando em Lila, 5 tipos de saquis, de mensageira, vai ter a mensageira X, mensageira Y, grupo tal, Swarupa de Irada, ou seja, a forma de Radharani. Eu acho que a partir do 30... não, já começa... Já no 28 já tem... Nossa, espero que a gente chegue até lá. Eu me lembro que a gente, na Gauravani, a gente leu, já vai dar mais que 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. Aí era mais leitura. Até eu levei o Jwala Nilamani, que é interessante. O Jwala Nilamani, ele dá exemplos desses sentimentos. É bem bacana. O que é isso? Aí fala, a heroína que faz flor, não sei o que lá, faz isso, isso e isso. É bem interessante. Mas é mais complexo, né? Inclusive, muita gente acha isso até bobeira. Fala, poxa, isso é bobinho, né? É bobinho, 2 meninos brincando. Pô. Como é que a verdade absoluta vai ser isso? A gente sempre imagina algo mais complexo. Mas é como o amor, né? Até o amor do mundo, desse mundo. Se a gente pensar mesmo o que a gente chama de amor aqui, simplesmente é você se entregar para uma pessoa, né? Entrega, faz o que ela quer, e você tem um sentimento daquilo ali, fica feliz, se pensar mesmo, né? A complexidade está em nós, né? Das nossas armaduras, a gente se arma tanto, e quando tem essa simplicidade da entrega, tem vários entraves, né? Assim como aqui mesmo, digamos, falando de psicologia, digamos assim,
Eu gosto de uma pessoa, mas eu sofri porque da outra vez que eu me entreguei, eu tive isso, ou meu pai na infância foi um exemplo errado, minha mãe, não sei o que lá. Ou seja, a entrega em si, ela é simples. Mas o que eu construí, né, a minha armadura que eu construí, que é complexa, tem as couraças rachando, vamos quebrar as couraças rachando. Aí você, mas, né, tem que quebrar tudo aquilo. Agora, né, imagina a gente estar vidas e vidas, que quanta couraça que a gente não tem. Então é muito difícil, mas no fim é uma coisa lúdica e simples, né? Por isso que muita gente... Eu me lembro que veio uma discípula de Gurudeva, ela é uma inglesa, eu não me lembro o título da... Eu me lembro que um lugar, eu vendo os produtos, eu fiquei embaixo, um amigo meu vê os produtos, entendeu? Aí foi nessa palestra, que era, sei lá, a meta da vida, a solução da vida, não me lembro. Aí ele chegou assim, quando ele viu a palestra, falou, poxa, fiquei meio decepcionado. A moça falou um bocado de coisa bacana, sei que lá, e que no final era cantar Hare Krishna. Falei, porra, só isso? Vai ser interessante. E ele falou, só isso? Então vai ser resumo e o mistério é só cantar Hare Krishna, tudo vai ficar bom? Aí eu falei, não pode ser assim. É muito simples esse negócio. Aí eu falei, legal, interessante, né? Eu gostei da colocação dele, né? Apesar de não ser. Mas achei interessante, e a gente é assim, a gente quer uma coisa mais complexa, né? O amor, tem que fazer não sei o que lá, tem uma educação sexual, que nem aqui, né? Educação não sei o que lá, não tem terapia X, terapia de casal, pereréu. A gente arruma um bocado de rolo para a gente, enquanto, na verdade, é um se entregar ao outro e viver aquilo ali, né? Mas a gente que complica, né? O nosso lado é complicado. O lado de lá é extremamente simples, né? O amor vai se basear nisso, na entrega, né? No serviço, você servir alguém sem esperar nada em troca, né? É simples nesse ponto. Enfim, somos complicados. Deve me perder onde é que eu estou aqui. Onde é que eu estou? Antes é para é diferente. Ok. Do ouro, a gente falou do ouro, Ishvara é great. Ok. Então ele fala aqui, ó. Ishvara, né, é o tit completo, enquanto a diva é um tit atômico, né, um tit transcendente. Ishvara é grande, enquanto a diva é insignificante. Insignificante no sentido de pequitinho, né? Algumas pessoas dão exemplo de Gatakasha e Mahakasha, que a gente já falou aqui umas 3 vezes antes, que é aquela teoria, eu vou repetir, aquela teoria de que tudo é Brahman, aí tem o pote. Na verdade, pote pode ser panela, mas aqui nesse caso vai ser pote em inglês. Mahakasha, o grande céu, Gatakasha, o pote céu, céu do céu, né? Então existe o céu ilimitado, infinito, e eu ponho um pote de barro aqui. Quando eu ponho o pote de barro no infinito, eu estou limitando o infinito, né? Quando eu quebro esse pote, o infinito volta a ser o que era, que é o infinito. Então essa é a teoria dos seguidores de Shankara, né, o nosso Sripada Shankaracharya, que é Shiva, eles falam isso, né? Então, quando existe essa limitação, né, do infinito, o infinito ele fica pequeno ali, ele pensa que é pequeno. Então, eles vão dizer que isso é a diva, o Brahman que pensa que está limitado, uma coisa chamada upadhi, eles chamam upadhi. Então, quando tem o conhecimento, você adquire conhecimento, esse conhecimento ele quebra essas barreiras, esse pote, né, como se eu quebrasse na analogia, quebra o pote, e eu percebo, não tem eu, mas tudo bem, é complicado, eu volto a ser quem eu sou. Né? Por isso que eu sempre falo aqui, que a gente fala, o impersonalista quer ser Brahman, quer ir para o Brahman, ele não quer ir, o verdadeiro impersonalista, que pouco a gente conhece, na verdade. Aqui são pessoas que nem conhecem essa teoria direito. Ele não quer ir ao Brahman, ele não quer estar no Brahman, ele é Brahman, né? O conceito dele é que ele é, né? Ele nunca deixou de ser, né?
Então, essa é a teoria Mahākāsha, grande céu, Gata-Akasha, o céu imposto, né, limitado por um pote, né, por um copo de barro, whatever, uma coisa assim. É óbvio, né, que a gente não concorda com essa teoria, Mahākāsha, Gata-Akasha. Então, algumas pessoas dão exemplo dessa teoria nesse respeito, mas esse exemplo é completamente irrelevante com respeito a Chit Tattva, né? Porque o Brahmana, esse que é o grande rolo, né? Ele não tem essas transformações que o Prabhu falou, né? Não tem essa vibração de prema, né? Essa que é a coisa, né, mais relevante aqui. De novo, né, os impersonalistas, quando eles veem isso nas histórias de Krishna, eles acham que são um movimento igual o daqui. Esse que é o problema. Ele fala, não, isso aí é para ilustrar, são histórias. Até eles consideram, na verdade, que Krishna existiu, que Shiva existiu, né? Mas eles acham que está dentro daquele, mais ou menos, dentro do potinho, né? É como se o grande céu entrasse dentro do potinho para revelar aquela parte do céu que está dentro do potinho, que ele não é o potinho. É muito louco. Para a gente, isso é muito doido, né? Para eles faz completo sentido, né? Mas tem um argumento que pode complicar, mas isso aí que eu não vou falar para não complicar, que vai trazer uma similaridade disso com as lilas de Krishna também, né? Porque essa teoria ela foi feita por Shiva, então não ela é tão bobinha como a gente pensa, assim, não, Shiva não ia fazer uma coisa tão bobinha, né? Imagina o cérebro de Shiva. Não. Então ele continua, aí o Vrajanatha vai perguntar aqui, se as entidades transcendentais e os objetos materiais pertencem a categorias completamente diferentes, como é que os objetos materiais são usados como exemplos apropriados para entender as entidades transcendentais? Ele está fazendo a mesma pergunta, né? Mas é interessante, lembrando, que ele é um ex-Nyaya, né? Ele é um ex-lógico. Então, ele tem uma dificuldade ali, como a gente, né? Ele tem uma dificuldade de entender, ele perguntou praticamente a mesma pergunta que ele fez da outra vez. Aí o Babaji fala assim, existem diferentes categorias de objetos materiais, e os panditas de Nyaya, os sábios, os eruditos de Nyaya, consideram-no eterno, consideram-nos eterno, os objetos, os consideram. Contudo, não existe tal diferença categórica entre Chit e Jada, ou seja, entre o transcendente e a matéria. Então, ele está falando, não existe uma diferença categórica. Eu já disse que Chit é a única realidade. Viu como é que o impersonalista é meio... E Jada é simplesmente sua transformação pervertida. Então, tudo é uno e diferente ao mesmo tempo. Então, Vikara, né? Vi pode ser o oposto, né? Uma ação oposta, uma coisa oposta. O Vikara é diferente da sua fonte original, mas ainda assim ela é similar ao objeto puro e original em muitos aspectos. Por exemplo, o exemplo do gelo, né? O gelo é uma transformação da água e ele fica diferente da água por meio da sua transformação, mas os dois permanecem similares na qualidade de serem frios, né? Tanto a água normal, né? Ela é fria e o gelo é gelado. Não é tão parecido, mas tudo bem. O calor e a água quente e a água fria não têm a mesma qualidade de serem frios, porém existe a qualidade da fluidez, ou seja, nunca vai ser completamente
igual, né? Não dá para fazer um exemplo que se assemelhe completamente. Portanto, o objeto transformado retém alguma similaridade ao objeto original, né? Na verdade, a diva não se transforma em matéria, né? Ela não se transforma. Eles têm a natureza adquirida. Então, ele tem uma natureza que o encobre, adquirida que o encobre, né? Ele adquiriu algo ali, porque a alma mesmo, a diva, ela não se transforma. É isso que aqui, quando ele fala da água para o gelo, a gente pensa assim, vem cá, mas a água se tornou gelo e depois que ela digela, ela volta a ser água. Então parece que a diva se transformou em matéria e depois ela volta a ser espiritual. Isso é interessante, porque tem algumas religiosidades que também falam mais ou menos assim, né? Não tem essa da ressurreição da carne, né? Em muitas, não sei se hoje em dia como é que está, mas muitos católicos eles veem isso, que, ou seja, você é o corpo, é meu corpo. Você é o corpo, mas ao mesmo tempo não é um corpo, porque vai ter ele chama o teu corpo vai voltar glorificado. Se não me engano, esse termo que eles usam, né? Vai voltar em glória. Ou seja, você morreu, o Priya morreu aqui e eu vou eu acho meio zumbi, mas sabe aquele filme de zumbi? O pessoal levanta, acho meio estranho esse negócio. Enfim, mas aquele corpo ele vai voltar glorificado. Ou seja, o Priya vai voltar Priya, não sei em que idade exatamente, mas eu vou voltar no meu corpo em luz. É mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, eu trago mais ou menos para o terreno transcendente. Não? É interessante, eu sou fogo, né? Mas a gente é suspeito porque a gente gosta muito, mas a gente começa a entender os outros pensamentos espirituais, né, de outras linhagens, a partir dos Vedas, né? E é interessante que você começa, teoricamente, a gente respeita mais, né? Se você entende mais ou menos o processo das outras religiões, você entende, fala, pô, o cara ali está tentando, ou em processo X, né? Pô, legal, olha só, né? O Bhaktivinoda Thakur, ele fala que outro dia eu li um artigo, né? Que ele fala assim, não, isso a gente tem que respeitar muito, porque essa entrega das pessoas de acordo com a sua capacidade de entender, ela é válida. Então, tem uma religiosidade X ali que é válida, né? Se ela for correta, claro, né? Você perturbar a coisa, deturpar tudo e pirar, não é legal. Mas a religiosidade pode ser correta para aquele povo, para aquele tipo de pessoa. Assim como para a gente, né? Eu entendo uns trequinhos assim, né? Os Mahabharata entendem muito mais, mas aquilo é que eles estão passando para a gente. Se a gente entender aquilo, eles vão ficar, pô, legal, ele entendeu esse passo. De repente a gente passa para outra coisa, né? Mas a gente vai ver que é isso, né? Essa comparação, eu sempre falo das religiosidades abraâmicas, né? Que vem de Abraão, e elas têm muito essa coisa, elas não têm uma definição clara entre o que é matéria e o que é espírito. Então, por isso que tem essas coisas, né? Pô, vem cá, é o corpo, mas não é o corpo ao mesmo tempo. É o Atincha Beda deles, assim, né? Então, o cara é aquilo ali, morre, é enterrado, né? E agora parece que já estão cremando. Outro dia eu conversei com um católico, não, já pode cremar. Mas que eu saiba, antigamente, nunca se cremaria o corpo, porque aquele corpo ele vai vir glorificado, né? No final dos tempos, assim, né? Inclusive que acaba, né? Um negócio que acaba. Para a gente nunca acaba a criação. Ela manifesta e manifesta, manifesta e manifesta. Ou seja, Deus criou a gente do nada, né? Pô, do nada, é muito louco. Então tem essas duas coisas, o impersonalismo ali meio velado, que imagina não existia nada, que já é meio estranho, não existia nada, Deus estava sozinho, meio de saco cheio. Aí ele resolve criar o mundo, né? Criou aquele mundo ali, e depois vai acabar o mundo.
edição limitada, não tem aquele negócio, edição limitada, aproveita enquanto está aí. Então, depois, acabou tudo. É muito estranho isso, né? Bem estranho. Porque já que o mundo, nessa filosofia, ele é uma criação de Deus, e tudo que emana de Deus, né, que ela não por nada, nada por não, ela tem esse caráter tit que ele está falando aqui. Não tem essa diferença completa. Primeiro que não existia, então passa a existir, já é estranho. Porque uma criação de Deus, ela tem que ser eterna. Então, o próprio mundo material, ele é eterno. Ele só tem a característica de aparecer e sumir, mas não vai existir um tempo em que o material não vai existir nunca mais. Não vai existir isso, né? Não tem isso. Então, ele manifesta, porque ele é uma criação da divindade, em última análise. Tudo bem, é de uma Shakti dele. Então, tem essa coisa. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas sempre vai existir. Ele pode parar de existir, entre aspas, assim, para a pessoa que transcendeu. Entre aspas, né? Ou seja, aquilo ali não vai te afetar mais, mas não tem isso. Então, a gente vai ver várias características. Entendeu? Eu vi outro dia era um comediante que ele estava falando de religiosidade no sentido de instituição, né? Ele falou, poxa, ele é aquele stand-up que eles fazem, aquelas comédias, né? Fala, o pessoal, a religião é uma coisa muito louca, porque você acredita num cara que está no céu sem fazer nada, aí cria gente, sei que lá, e fala assim, ó, vocês vão ser, eu criei isso aqui para vocês usufruírem, mas tem 10 coisas que você não pode fazer. Está se referindo aos 10 mandamentos. Quero que vocês sejam felizes, mas não pode fazer essas 10 coisas. Se vocês não fizerem essas 10 coisas, vocês vão para o inferno para sempre. Mas eu amo vocês. Né? Aí todo mundo ri, né? É absurdo mesmo, uma coisa bem absurda. Né? Vindo desse ponto de vista. Né? Ele ainda fala assim, eu adoro dinheiro. Ele adora dinheiro, esse cara aí que está sempre pedindo dinheiro. Óbvio que é uma crítica àquela teologia da prosperidade, tudo bem. Mas é interessante. Bom, voltando aqui. Então, tem essa similaridade, que ele está falando do gelo. Então, nunca vai ser igualzinho. Então, de acordo com esse princípio, o transcendental, o mundo transcendental, pode ser entendido até um certo ponto com a ajuda dos exemplos materiais. Novamente, por adotar a lógica de Arundhati Darshana, uma pessoa pode usar exemplos materiais para entender alguma coisa da natureza espiritual. Então, Arundhati Darshana, Darshana é ver, né? Arundhati tem uma estrela pequitinha que fica perto da Ursa Maior, que é Saptaristis, que eles chamam. A Ursa Maior é uma constelação que tem o nome Saptaristis. Aí tem uma estrela grande, que eu acho Vashista, não me lembro. Um desses Saptaristas são 7 sábios, né? Que se transformaram, são estrelas, fazem parte dessa constelação. Então, essa Arundhati é pequitinha, essa estrela, mas o que você fala? Você chega assim, ó, a Ursa Maior dá para ver legal. Tá vendo a Ursa Maior? Tá vendo aquela estrela? Tá, tô vendo. Agora, se você ir para a esquerda, vai para a esquerda, aí você vai ver um brilho pequitinho, tá vendo? Olha só. Essa é a Arundhati. Então, eles dão exemplo desse Arundhati Darshana Nyaya, né? Ou seja, eles passam uma coisa material que é visível para mim, para indicar uma coisa que é invisível para mim. Né? É a teoria, essa coisa do Nyaya. Né? Arundhati Darshana Nyaya. Os passatempos de Krishna são completamente espirituais e não existe nada mundano ou material neles. A Vraja Lila, descrita no Bhagavata, é transcendental. Mas quando as descrições são lidas numa assembleia, os frutos de ouvi-los são diferentes de acordo com as qualificações respectivas dos vários ouvintes. Aqueles que são absortos na gratificação sensória material ouvem-na como uma história de um ator e uma atriz comuns, como a gente está falando. Né? O Madhyamadikari, ele se abriga
no Arundhati Darshana Nyaya, nessa teoria, né, experimenta os passatempos transcendentais por compará-los com descrições mundanas, né, para o entendimento dele, né? E quando o Tamadikari ouve as descrições desse passatempo, eles ficam absortos no rasa do transcendental Chid Vilasa, né? No Vilasa, são as brincadeiras transcendentes. Estão além das qualidades mundanas. A verdade absoluta é a Prakrita Tattva. Então, como é que podemos educar as divas sobre isso sem o auxílio dos princípios que eu descrevi? Será que as divas condicionadas entendem um tema que deixa a voz calada e para com o trabalho da mente? Isso não parece ser nenhum método de explicar esses temas. Não existe, né, outro método, senão o princípio da similaridade e da lógica do Arundhati Darshana. Ou seja, tem um negócio chamado Haikai no Zen Budismo, que são umas frasezinhas que não têm sentido, assim, são muito loucas, né? E é engraçado que o princípio é mais ou menos o mesmo, mas a meta é diferente. Então, são umas coisas completamente desconexas que eles dizem que é para quebrar a sua lógica, para destruir sua lógica, para você, no caso deles, né, a mente dar um crack, né, quebrar e você não usá-la mais. Já aqui é diferente, né, eles usam para ter uma comparação, né? Então é legal que a gente vai vendo essas similaridades com outros segmentos religiosos, né? É até interessante para quem, para o nosso entendimento, para quem tem relacionamento, né, com essas pessoas, para quem são os propagadores, né? Eu não gosto de pregadores, mas propagadores, para quem fala de Krishna por aí. É interessante para a gente entender a mente de outrem e trazer um pouco mais para a gente poder até explicar, né? É bem interessante isso. Então tem essa coisa, né, de você destruir, né? Não tem esse negócio de destruir o ego, não, tem que acabar com o ego, acabar com o ego. A gente tem que realmente substituir, né, tirar esse falso ego, que a gente sempre fala aqui, né, o famoso ego falso, falso ego, e para que o verdadeiro ego aflore. Então, objetos materiais podem ser tanto diferentes como não diferentes. Então, a diferença e a não diferença não são visíveis neles ao mesmo tempo. Mas isso não é o caso de Paramatattva. Nós temos aceitado que Krishna é simultaneamente diferente e não diferente da sua Diva Shakti e das divas nela, na Diva Shakti, na Diva. Este Bheda Tattva, diferença e unidade simultânea, é dito que ele é atintya, né? Ele é inconcebível, porque ele está além do limite do intelecto humano, né? Então, de novo, atintya, inconcebível, por enquanto, na verdade, ele pode ser concebível até um ponto, né? Porque ele está além do chit, né? Dessa consciência que a gente tem no momento. Mas, de novo, que a gente falou, tem o chit Darpanam, Bhajanam, Bhava, Mahavagni, Nirvapanam. Tem nesse verso do Shikshastra, por sinal que tem amanhã, às 19h30, a gente está estudando a gente ainda está no primeiro verso, né? Que fala como ele pode limpar o chit, né? Como é que o Nama, o nome de Krishna, pode limpar esse chit, e a gente conceber isso. Na verdade, o sábio não quer nem conceber, Bhakta não quer conceber isso, ele quer viver, né? Vou entender. Ele não quer, vou entender Krishna. Ele quer servir a Krishna, quer saber. Naturalmente ele entende, né? As gopis, quando Krishna vai para maturar, ela fica,
acho que ele agora não vai querer mais saber da gente. Nós somos meninas campesinas, a gente não estudou, nós não temos modos refinados. Às vezes a gente não sabe nem ler direito. Ele deve estar encantado com aquelas rainhas todas ricas, formosas, bem educadas. Acho que ele não vai querer saber mais da gente. Mas o que é que acontece? Elas derrotam Krishna. Elas derrotam Krishna. Elas sabem muito mais, elas entendem muito mais Krishna. E ela não quer entender Krishna nada. Ela não quer saber nada disso. Ela quer amar Krishna. Gosta de tato. Quer saber de tato, né? Quando o Dava vai lá, ele fala, não, mas Krishna está aqui lá ao mesmo tempo. Para com isso, eu quero abraçar Krishna, esse papinho de tato não cola com a gente. A gente quer abraçar ele, a gente quer brincar com ele. Filosofia, ele fala, a gente não é yogi, a gente não é erudito, a gente não é nada disso. A gente é moça simples, eu quero ficar com ele. Papinho para cima de mim, não cola. Né? Aí o Dava fica... Oh. O Dava fala assim, eu vim aqui ensinar elas, caramba, eu entrei numa escola agora, eu sou garotinho. Agora ele fala, agora que eu entendi o que Krishna quer. Krishna não queria que eu consolasse ela, ele queria que eu aprendesse um pouco, que eu entrasse. Nesse colégio que tem na escola das Gopis, Lalita, que é a diretora, e Vishaka trabalha com ela. Né? Então ele fala, caramba, então é isso, né? Ele queria que eu viesse aqui entrar nessa escola, né? E ser educado por essas meninas, para quando eu voltar, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então ele me trucou aqui, ele me enganou. Eu vim para ensinar, eu acabei entrando aqui nessa escolinha e não aprendi nada aqui, não, é difícil para caramba. Por isso que ele ora para virar um arbusto, uma grama, onde essas meninas pisassem, né? Tem um lugar bonito, o Davakyari, esse lugar é muito legal. E onde tem, onde escudava até hoje, está na forma desses arbustos, onde os arbustos grama, para que eu acho mais grama, porque ele se sente muito humilhado no bom sentido, onde elas pisam, né? Onde as meninas pisaram em cima dele. Fala, de repente, aí eu vou entender alguma coisa. Né? Mas é interessante que ele nem quer virar uma gopi, né? Ele não tem esse desejo, porque, na verdade, ele está perfeito também na natureza dele, que é ministro de Krishna. Então, ele nem anseia virar uma gopi, né? Ele só quer receber a poeira dos pés das gopis, né? É muito legal. Então, quem for em outubro, para a Índia a gente vai em Udavakyari, que é muito legal. A gente sempre canta lá, é bacana. Ok. Aí o Vrajanatha fala assim, qual é a diferença entre Ishvara e Jiva? Primeiro, você deve entender a não diferença entre Ishvara e Jiva. E depois disso que eu vou explicar a eterna diferença. Deixa eu ver como está. Ishvara é a personificação do conhecimento. É o conhecedor e o desfrutador. Ele é auto-manifesto e a fonte de todas as outras manifestações. Ele tem seus próprios desejos e ele é o conhecimento de tudo. Kshetranya, né? Como diz na Gita, né? Ele fala Sarva Kshetranya, né? Ele conhece Kshetra, o campo de ação, né? Tem o Kurukshetra, que é campo de batalha, e aqui é o campo de ação, campo de conhecimento, né? A diva também é a forma do conhecimento, do conhecedor e do usufruidor. Ela é também automanifesta e a fonte de outras manifestações. E ela também, eles põem como ele aqui, tem desejos e é o conhecedor do seu próprio campo, Kshetranya. A Nagita fala, né, que a diva é Kshetranya e Krishna é Sarva, quer dizer todo, Sarva Kshetranya, que é o conhecedor de todos os campos. Um conhece só seu campo de ação, digamos assim, e Krishna conhece todos os campos de ações.
Vendo dessa perspectiva, não existe diferença entre eles. Contudo, Ishvara é onipotente, e por meio dessa onipotência, ele é a base de todas as qualidades que estão presentes nele plenamente. Essas qualidades também estão presentes na diva atômica, somente, porém, num grau muito diminuto. Portanto, a natureza e a forma de Ishvara e da diva são eternamente diferentes uma da outra, porque uma é completa e a outra é diminuta. E, ao mesmo tempo, existe uma carência de distinção entre Ishvara e diva, porque por causa da similaridade entre suas qualidades. Ishvara é o senhor de Swarupa Shakti, Diva Shakti e Maya Shakti, por causa da sua potência interna completa. Shakti é sua serva, e ele é o senhor da Shakti, que é ativada pelo seu desejo. Isso é o Swarupa de Ishvara. Então, a primeira diferença aqui, né? Uma é subserviente à outra. Em raça, isso tudo pode mudar, mas tudo bem, vamos lá. Embora as qualidades de Ishvara estejam presentes na diva num grau diminuto, a diva está, sem dúvida, né, sob o controle de Shakti. Apesar da diva ser Shakti, ela também está sob o controle de uma Shakti. Por isso que ele falou, diva Shakti e Shakti. A palavra Maya tem sido usado no Dashabula, naquelas 10 princípios que a gente falou, para indicar Swarupa Shakti, tanto Swarupa Shakti quanto a Maya material. Né? A palavra Maya refere-se a Shakti que dá conhecimento de Krishna em todos os 3 mundos, chamados transcendental, o inerte e o mundo humano. Miyate anaya iti Maya. Maya é aquilo pelo qual as coisas são mensuradas, são medidas. Krishna é o controlador de Maya, e a diva está sob o controle dessa Maya. Aí ele cita um verso da Shvetashvatara Upanishad. Asma Maya Srijate Vishwaneta Tasmin Chanyo Maya Yasa Nirudhaha Mayantu Prakritim Vidyamainam Tu Maheshwaram Tasya Vaya Bhuttastu Vyaptam Sarvam Idam Jagat. Parameshwara é o senhor de Maya. Ele criou todo mundo onde as divas estão presas pela ilusão da identificação material. Deve-se entender que Maya é sua prakriti, né, a sua energia. E ele é Maheshwara, é o controlador de Maya. Né? Maheshwara é controlador, é o grande controlador, literalmente. Este mundo todo é permeado pelos seus, de Parameshwara, né? Pelos seus membros, suas partes. Nesse shloka, nesse verso, né, a palavra mai não é usada para Vassana, Radhe, tudo de bom. Ih, cara, no 742. A gente vai acabar esse parágrafo aqui e acaba. Não, ok. Assim. Esse verso, nesse shloka, a palavra mai não está sendo usado para indicar Krishna, que é o contrator de Maya, e Prakriti é usado para indicar a Shakti completa. Suas grandes qualidades e natureza são características especiais de Ishvara. Elas não estão presentes na diva, e essa diva não pode alcançá-las, mesmo após se libertar desse mundo. É dito no Brahma Sutra, Jagat Vyapara Varjam, a criação, manutenção e controle de todo o mundo inerte e do mundo transcendental é um trabalho de Brahma somente, e ninguém mais. Jagat Vyapara Varjam.
Vyapara, ocupação, Varjan, exceto. Depois eu vejo. As divas liberadas podem realizar todas as grandes atividades, exceto, por isso que fala que exceto, isso, né? Por isso que tem a palavra que Varjan quer dizer, exceto tal, a criação de Jagad, né? O Shruti, né? O Veda afirma assim, Yato Vaimani Bhutani Jayanti, ele vai estar citando a Taittiriya Upanishad. Ele é aquele pelo qual todas as divas são criadas e mantidas, e na qual eles entram e tornam-se imanifestas durante o tempo da aniquilação. Essas afirmações foram feitas somente em relação a Brahma, e elas não podem ser aplicadas à diva por nenhum tipo de manipulação, porque não existe referência às divas liberadas aqui nesse verso, né? Os Shastras afirmam que é somente Bhagavan e não as divas liberadas que realizam atividade de criação, manutenção e aniquilação. Ou seja, essa é a grande diferença, né? Uma diva não cria o universo, por mais poderosa que ela seja, pode até controlar Krishna, mas não cria o universo. Eles não destroem o universo, não conseguem manter o universo. Tudo é trabalho de Bhagavan, né? Das suas expansões imediatas. Mas nenhuma diva pode fazer isso. Não. Pode até criar um planeta, né? Então, os yogis podem até criar um planeta, mas o universo não pode criar. Uma pessoa pode supor que a diva também pode realizar essas atividades, mas isso dá razão à filosofia de muitos Ishwaras, que é o Bahu Ishwaravada, a teoria de Bahu Ishwara, que tem muitos Bahu, muitos Ishwaras, que é defeituosa, né? É falha. Portanto, o Siddhanta correto é que a diva não é qualificada para essas atividades supramencionadas, mesmo quando é liberada, né? Essa teoria Bahushvaravada vai dar problema. E vai estar cheio de Ishvara ali. Então, quem controla o outro Ishvara? Ui, ui, ui. Né? Se tem um Ishvara que controla tudo e tem outro Ishvara que controla tudo, quem vai controlar o Ishvara que controla tudo do Ishvara que controla tudo? Então, ela não é aceita pela gente, né? Vamos terminar aqui o parágrafo, já meio tarde. Isso estabelece a eterna diferença entre a diva e Ishvara. E todos os eruditos apoiam isso aí. Essa diferença não é imaginária, né? Ela não desaparece no estado liberado assim da diva, né? Consequentemente, em qualquer estado, na verdade, da diva. Consequentemente, a afirmação que a diva é uma serva eterna de Krishna deve ser aceita como um Mahavakya, né? Ou seja, uma afirmação fundamental. Mahavakya também é usado por Shankara, né? Ele retira umas afirmações dos Vedas e começa a chamá-las de Mahavakya, e ele está falando que, né, os sábios dizem que não está correto, esses Mahavakyas são 4, e eles falam que não está correto, mas aqui ele vai considerar essa eterna diferença como Mahavakya. Vakya vem de Vati, né? Vataspati, é você falar, né? Afirmar, Maha, grande, né? Uma afirmação grande no sentido perfeita, né? E assim por diante. Então, a gente vai parando por aqui, né? Se puder todo mundo ler sempre o capítulo, e que é legal, né? Antes, para poder acompanhar, não precisa acompanhar no livro, mas ter uma ideia do que está acontecendo é sempre interessante, tanto no Javadharma como qualquer outro estudo, né? Então, a Neida. Radê, Neida.
O Prabhu, o Bhagavata, então, lê o Bhagavata antes um pouco, Gita, lê um pouquinho, para a gente, né, poder acompanhar a história. Assim, é sempre interessante a gente ler um pouco antes o capítulo. Lincoln G. Radhe. Então é isso. Qualquer coisa, está aí. Radhe. Tudo bem? Todo mundo feliz? Muito obrigado, Pro. Obrigado aí Eu que pela agradeço. atenção do senhor, viu? É um É néctar isso. aí, e a Matashi Madhurya tem nos compartilhado que a ideia do projeto aqui começou assim despretensiosamente, né? Como que a gente está gravando as aulas e repassando ali no grupo do Srimad Bhagavatam, que a Matashi Tulasi Seva, da Radha Tulasi, ela se propôs a dar uma editada nas aulas e subir no YouTube. E com isso, muitas pessoas começaram a se dar conta que o curso estava acontecendo, que a leitura estava acontecendo, e começaram a acompanhar o curso desde o início, sabe? Porque tem todo um canal, um registro lá, uma playlist, assim, do curso. Então, isso tem ajudado muitas pessoas aí que não estão podendo encontrar conosco aqui, né? Mas que eventualmente sabem e daí estão acompanhando lá. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de fazer um pouquinho de seva. Mas é legal. O negócio agora é digital mesmo, né? Essas coisas online e tudo. Isso está alcançando muita gente. Isso é bem... Até a gente brinca, né? O online, né? O pessoal brinca online. Isso é interessante mesmo. Mas é legal presencial. Sempre é bom também presencial. Eu prefiro, na verdade, presencial. Eu gosto de ver os rostos. Eu gosto de ver as reações. Aqui eu só estou vendo uma bolinha, fora você que eu estou te vendo. Mas eu vejo uma bolinha. Né? Mas é bom até para a pessoa que não tem acesso, né? Que mora longe ou não tem tempo. É sempre legal. Ambas as coisas são perfeitas, né? São interessantes. Mas eu prefiro presencial. Presencial é mais legal. Tanto as minhas reações ver quanto a reação de outrem, né? Mas nem sempre é possível, a gente tem que... É resiliente, né? A palavra do momento, ser resiliente. É isso aí. Verdade. Reverência para o bom dia para o senhor. Boa semana para todos também. Igualmente. Radhe. Hare Krishna. Hare Krishna.